Boa noite, Brasil. Boa noite, Rede Vida de Televisão. Boa noite a você que estava aí com o Silvio Brito, no Silvio Brito em Família, da família Silvio Brito para a família FZB, agora a família Fazendo Barulho, que é a comunidade Shalom na sua Rede Vida de Televisão. Que alegria, sábado à noite. Boa noite, Delny. Boa noite, Antônio. Boa noite, Diego. Que alegria, boa noite estar com vocês, boa noite estar com você aí de casa. É muito bom passar esse sábado aqui junto com você. E eu já quero começar o programa de hoje fazendo uma pergunta. Não sei se vocês vão saber responder, mas vocês aí de casa. O que será que grandes santos da igreja têm em comum? Como Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, São Tomás de Aquino. Eles tinham alguma coisa em comum. Vocês suspeitam sobre o que seja? Antônio chuta. Suspeitando um grande amor pela Sagrada Família e uma grande devoção a São José. Isso mesmo, uma grande devoção a São José, porque afinal de contas, esse é o ano de São José. E qual é o impacto, qual a importância desse ano na nossa vida? A gente vai falar sobre isso no Fazendo Barulho de hoje. Com quem? Com quem? Olha, tem Leandro Fórmulo, tem Padre Franco Galdino, que está aqui no momento de adoração. E já adiantando, você já pode mandar as suas intenções de oração lá no @Fazendo Barulho, como eu digo sempre, né, Diego? Nós somos o @Fazendo Barulho em todas as redes sociais. E um abraço para você que está acompanhando a gente também pelo YouTube, tá bom? Beleza, então. Diga Olha, aí. quem é muito, tem um coração josefino também e vai estar conosco nessa noite é o nosso querido Isaías Luciano, posso dizer com convicção, dos mais ungidos cantores da música católica. Compositores. Cantores e compositor, é isso mesmo. E ele vai estar conosco também. Boa noite, Isaías. Vamos de música. Olá, é uma alegria enorme estar fazendo parte desse programa Fazendo Barulho, nesse mês de São José. E eu quero contar para você como é que eu fiz essa canção, que se chama Meu São José. Eu fiz essa canção logo quando meu filho, Davi, meu segundo filho, nasceu. E eu costumo dizer que eu fiz essa canção balançando a rede do Davi. Por isso ela tem esse balançado, Meu São José. E diante das inquietações de pai, sem saber exatamente se eu ia conseguir ser um bom pai, e eu disse, sabe uma coisa? Eu vou entregar minha paternidade a São José. São José, conduzir minha família. São José, me abençoai. Por isso eu fiz essa canção. Meu São José. Meu São José, santo, justo, esposo e pai, conduzir minha família. São José, me abençoai. Meu São José, seu nosso protetor, e nas nossas necessidades, seu nosso provedor. Foste escolhido para ser pai do Deus menino, e o acolheste prontamente como teu. Deus Pai confiou em tuas mãos, ao teu cuidado e proteção, o Salvador, o Redentor, o Filho seu. Meu São José, santo, justo, esposo e pai, conduzir minha família. São José, me abençoai. Meu São José, seu nosso protetor, e nas nossas necessidades, seu nosso provedor. Meu São José, acolheste a Virgem Santa e a desposastes na pureza do amor.
capaz, homem de fé, homem de paz, meu São José, meu São José, São José me abençoai, meu São José, São José me abençoai. Ó, para você aproveitar tudo que a gente vai falar aqui no Fazendo Barulho especial de São José, entra agora no canal do Telegram Família FZB. Todos os links, todas as fotos e vídeos exclusivos nós vamos mandar lá nesse canal, tá? E se você ainda não segue o Fazendo Barulho nas redes sociais, vai lá no nosso Instagram, @Fazendo Barulho, e você também pode comentar na foto de São José dormindo a sua intenção pra gente colocar na adoração de hoje. E é claro, como todo sábado, a gente vai ver o nosso amigo Papa Francisco falando um pouquinho da carta que ele lançou a Patris Corde. Vamos ver. Ontem foi publicada uma carta apostólica dedicada a São José, pelos que 150 anos atrás foi declarado patrono universal da Igreja. O intitulei com coração de pai, com coração de pai. Deus confiou os tesouros mais preciosos, Jesus e Maria, e correspondeu plenamente com fé e coragem, com ternura, com coração de pai. Invoquemos a sua proteção sobre a Igreja neste nosso tempo. Aprendemos dele a fazer sempre com humildade a vontade de Deus. Então vamos lá, seguindo o baile aqui no Fazendo Barulho de hoje, super especial, ainda respirando o perfume da solenidade de São José, esposo da Virgem Maria, ontem, 19 de março. Hoje, se bem que 20 de março já está passando, é quase antes de ontem, né? Já estamos já perto da meia-noite, mas nesse clima, nessa graça que nós vamos tocar o barco hoje, né? São José vai providenciar muita graça pra gente na noite de hoje. Nosso convidado muito especial que o Antônio anunciou, ele está aqui, ele é amicíssimo de São José, ele vai falar sobre essa amizade com São José, ele que é gaúcho, lá da Serra Gaúcha, é de Caxias do Sul. Um abraço à gauchada que está conosco todos os sábados aqui no Fazendo Barulho. Boa noite, Leandro, seja muito bem-vindo ao Fazendo Barulho. Boa noite, Diego, boa noite, Delmi, boa noite a todos que nos escutam. Uma grande alegria poder estar junto com vocês aqui nessa noite e estar na casa de cada um presente nessa noite de sábado. Antes de começar, Leandro, fala pra gente como é que começou tua amizade com São José, né? De quem nós vamos falar muito essa noite aqui. A minha amizade com São José, eu fui descobrindo, na verdade, depois que eu já entrei na comunidade, né? Eu não conhecia, assim, não tinha uma experiência, uma devoção. E na medida em que eu fui na própria comunidade, eu sempre trabalhei na área econômica da comunidade, né? E à medida que eu fui mergulhando ainda mais no mistério da Divina Providência, eu fui percebendo a presunção, né? Mas o próprio Espírito foi me dando a graça de mergulhar cada vez mais na pessoa de São José, na sua vida, na sua história, no que ele representou na história da salvação e no que ele representa hoje na história da Igreja, nas gerações futuras e na vida da humanidade. O Leandro, que é casado, consagrado na comunidade Shalom, casado, tem 5 filhos, são 5 ou 6, Leandro? 5. São 5 filhos, é casado, consagrado na comunidade Shalom. E eu estava falando da solenidade sexta-feira, mas na verdade nós estamos no ano josefino, né? O ano aí proclamado pelo Papa Francisco aí, em comemoração a 150 anos de proclamação de São José como padroeiro da Igreja.
Pois é, na hora que o Leandro falou sobre o que São José representa, me veio logo esse questionamento. São José ele foi proclamado padroeiro da igreja há 150 anos atrás por Pio IX, não foi isso? Se você não sabia, você sabe agora, porque a gente também é cultura. E se você não é devoto a São José, com certeza a partir desse programa você será. Se você nunca pediu a intercessão dele, você vai saber também por que pedir a intercessão de São José é tão especial, sobretudo nos dias de hoje, né? O que é que representa essa intercessão dele? E é justamente isso que eu queria te perguntar, Leandro. Porque grandes santos da igreja foram devotos a São José, como Santa Teresa d'Ávila, São João Paulo II, Santo Tomás de Aquino, dada a importância desse santo, mas eu tenho uma percepção pessoal de que às vezes ele se esconde no meio de todos os outros santos, a gente não recorre tanto a São José, mas fala um pouco pra gente sobre o que ele representa, qual a importância dele na igreja. Eu até estou com a carta apostólica do Papa Francisco, né, Patris Corde, e desde já eu queria animar cada um de vocês que lessem e rezassem com essa carta dele. É muito esclarecedor e o Papa Francisco ele escreve essa carta e ele narra a circunstância que nós estamos vivendo neste tempo. E ele vai nessa carta, ele vai pedagogicamente explicando essa figura de pai, essa figura paterna de São José. E numa das falas dele, ele vai chamar São José de pai amado. E ele cita, eu quero literalmente dizer, ele diz assim: São José é um pai que foi sempre amado pelo povo cristão. A devoção a um santo, o entendimento, as pessoas, a adesão delas a uma devoção de um santo é uma obra de Deus, é uma ação do Espírito. Você vai encontrar devoção aos santos em pessoas que nunca tiveram uma catequese sobre o santo, nunca tiveram uma explanação teórica ou nunca tiveram uma explicação para conceitos técnicos a respeito da comunhão dos santos, né? Uma das nossas profissões de fé é a comunhão dos santos. Eu creio na comunhão dos santos. Então São José, ele está... o nome dele está em muitas igrejas foram feitas em honra a São José. Ele está em muitas orações do povo, ele está na amizade de muitos santos, primeiro por uma obra do Espírito. A comunhão dos santos, ela se dá por uma obra do Espírito. E é o Espírito que vai revelando ao povo aquilo que ele fez na vida de um santo. A comunhão dos santos nada mais é do que revelar no tempo presente a mim e a vocês aquilo que ele fez na vida daquele santo, para que nós entendamos esse itinerário e para que nós, apoiados na ação do Espírito e no testemunho desse santo, possamos crer na santidade. Porque o que é a santidade? A santidade é a vida no céu. Nós fomos criados para a santidade, nós fomos criados para ser santos, nós fomos criados para o céu. Então o Espírito que vai revelando a nós a cada tempo, essa carta foi escrita agora, ele vai revelando a cada tempo o que ele fez na vida de São José e o que esse testemunho e essa intercessão pelo mistério da comunhão dos santos pode fazer nas nossas vidas. Inclusive a própria declaração de São José como padroeiro da igreja, embora seja assim, entre aspas, relativamente recente, né, 150 anos, ela é uma constatação daquilo que os cristãos já viviam com convicção, né? Esse recorrer a São José como pai, ele que é padroeiro daquela primeira igreja ali, né? A Sagrada Família ali também, provedor naquela realidade. Leandro, a Adelne falou sobre isso, né? Eu não sei se foi agora ou foi lá no início. Parece que São José às vezes se esconde, né? Ele, por ter uma missão tão grandiosa, mas parece que é como se ele não assinasse embaixo das ações dele, né? A gente não vê. Foi São José que fez isso, foi São José que intercedeu por isso, mas ele está agindo. Fala um pouco dessa missão escondida de São José, né? A gente vê muito... a gente tem a figura da Virgem Maria, muito evidente, mas São José tem um papel muito importante, embora seja escondido.
O Papa na carta, eu também quero citar literalmente o que ele diz, ainda na introdução dessa carta, ele vai dizer assim, ele é um intercessor, um homem que passa despercebido, é uma presença cotidiana discreta e escondida. Ele é um amparo e um guia nos momentos de dificuldade. Então ele está aparentemente escondido, palavras do Papa, ou em segundo plano, mas tem um protagonismo sem paralelo na história da salvação. Então nós vamos ver na vida da igreja, nós vamos ver nas nossas famílias, nós vamos ver na nossa sociedade pessoas como São José, que tem uma presença marcante e determinante na história das pessoas, que faz, às vezes, aquilo que as pessoas naturalmente não fariam, que assumem responsabilidades que as pessoas não assumiriam, que abrem mão de propósitos pessoais, como ele. A vida dele foi transformada, ele certamente devia ter projetos lícitos, belíssimos, mas a intervenção na vida deles em vista da salvação da humanidade. É muito interessante isso. E ele vai descobrindo o seu itinerário e nós vamos descobrindo a beleza, a riqueza e o valor de cada homem e de cada mulher. Cada homem e cada mulher, eles não existem ao acaso. A sua existência, a existência dos seus filhos, a existência dos seus pais, a existência dos seus amigos, ela não é um acaso, ela não é simplesmente um fruto de um espermatozoide que fecundou um óvulo e que gerou uma vida. Ali há um sonho de Deus, ali há um desejo de Deus e ali há o sopro da vida. Deus é em mim, Deus é em você, Deus é no Diego, Deus é em você. E essa existência nos faz protagonistas no tempo e na história que nós vivemos. Então a figura de São José, que não diz uma palavra nas Sagradas Escrituras, mas é narrado pelo escritor sagrado, que é inspirado pelo Espírito Santo, assim deve ser as nossas vidas. Não a partir do que nós dizemos, mas a partir daquilo que o Espírito vai revelando na sociedade, no seu trabalho, na sua escola. O que é que o Espírito fala de você? Como é que o Espírito narra a sua vida? Assim nós vamos entender São José nas Sagradas Escrituras. Já deu vontade de clamar o Espírito. Deu vontade de ficar em silêncio, né? Deu vontade assim de... Olha, mas nós iremos clamar assim a graça de Deus, o Espírito Santo e com certeza a intercessão de São José, porque hoje nós teremos a adoração ao Santíssimo Sacramento aqui no programa de hoje. E a gente vai continuar agora falando um pouquinho sobre São José, sobre esse santo que é protagonista pelo Espírito que age nele. E muitos teólogos, muitos santos da igreja falam que São José é o maior de todos os santos. O que é que significa isso? Um santo tão humilde que o Papa mesmo disse, aparentemente ele não aparece, mas está ali. Como é que ele é o maior de todos os santos? O Papa Francisco, nessa carta, ele vai dizer assim, que São José depois da Virgem Maria, o santo que ocupa o maior espaço no magistério pontifício. E ele vai apresentar aqui 4 exemplos. Pelo Beato Pio IX, ele foi declarado padroeiro da Igreja Católica. Pelo Venerável Pio XII, como padroeiro dos operários. Por São João Paulo II, como guardião do Redentor. E aí ele cita todo o povo de Deus, que o invoca de muitas formas, mas entre elas o padroeiro da boa morte. Então a gente percebe que este santo, ele, depois da Virgem Maria, né, pela sua eleição, aqui nós percebemos a eleição. Deus o elegeu. Não podemos... primeiro que não se mensura um santo por outra coisa que não seja pela docilidade da ação da graça na sua vida. É assim que nós vamos poder mensurar uma santidade. E São José, não porque ele, entendam, não houve uma concorrência, não houve uma
um estudo estatístico para eleger. É um mistério da graça de Deus, é um mistério da eleição de Deus, que quando pensou nele, pensou para ser pai do seu filho. Há um mistério nessa eleição, que primeiro é inexplicável, porque é um mistério, mas que ressoa na vida das pessoas. Então, é porque ressoa no povo, essa ação do Espírito que faz ressoar no povo, que vai, pela piedade, vai reconhecendo, vai se relacionando, vai confiando, e aí a igreja vai autenticando. Então nós vamos ver em São José esse itinerário que até hoje nos impressiona como essa carta. Antônio Marcos está ali empolgadíssimo para falar para a gente sobre muitos títulos que tem São José. E São José é padroeiro de muita coisa. Nem eu sabia que São José tinha tantos títulos e era padroeiro de tanta coisa. Inclusive padroeiro também aqui do Ceará, né? Tem aquela tradição. O período de março é um período que traz sempre muita chuva aqui para o Ceará, pela intercessão do glorioso São José. Pois é, padroeiro do Antônio Marcos também. Olha, ele é padroeiro da Boa Morte, como o Leandro falou, dos pais, das grávidas, dos viajantes, dos imigrantes, artesãos, engenheiros, trabalhadores. São Tomás de Aquino já disse o seguinte: alguns santos receberam o privilégio de nos proteger em casos especiais. Aí a gente, tô precisando de uma coisa, tem um santo para interceder especificamente. Mas a São José, gente, ele socorre a gente em todas as necessidades. Todas as necessidades. Nós separamos alguns títulos aqui para você dar uma olhada. Vamos lá. Olha, justo. Qual outro título que a gente... Último dos patriarcas. Que mais? Patriarca da Sagrada Família. Conhecido, vamos lá. Esposo castíssimo de Maria. Que mais a gente chama São José? Patrono da igreja, como falamos. Manda aí. Pai nutrício de Jesus. Dispensador de Jesus nascido. Forte, operário, artesão e carpinteiro. Que mais? Fiel protetor de Jesus e Maria. Patrono da Boa Morte, como nós dissemos aqui. Todos esses wallpapers aqui, nós vamos colocar lá no Família FZB no Telegram, tá? Fica ligado. E esse título também, conheça 10 títulos de São José, nós vamos colocar lá no Família FZB no Telegram. Assim como na minha vida e na vida do Leandro, da Delno e do Diego, gente, São José opera muitas intercessões. E nós fomos lá em Natal para conferir o testemunho do Rodolfo e da Larissa. Eles são nossos irmãos consagrados lá da Missão de Natal. Um abraço para vocês de Natal, para vocês verem a ação de São José nas nossas vidas. Vamos conferir. Olá pessoal, eu sou o Rodolfo, essa é a Larissa. Nós somos consagrados da comunidade católica Shalom, pela comunidade de Aliança. Mas a gente está aqui para contar uma história mais recente, né? Pouco antes da gente casar, como a gente chegou nesse imóvel onde hoje a gente mora, com a nossa filha Rosa também, né? E, na época do noivado, o Rodolfo me apresentou essa devoção e aí eu passei a fazer a nossa novena, a novena feita pela comunidade Shalom, né? De maneira perpétua, ou seja, eu repetia, né? A cada 9 dias. E tem um dia específico que fala sobre São José e os espaços sagrados. Nesse dia, após rezar a novena, eu fui dormir e eu tive um sonho que nós encontrávamos a nossa casa, faltava pouco tempo para a gente casar e a gente ainda não tinha onde morar, né? E eu encontrava nesse sonho, eu sentia que era um imóvel, aquele imóvel era a nossa casa. E ao sair desse cômodo no sonho, eu lembro que eu vi um supermercado da nossa cidade e ao olhar para a direita eu vi a nossa igreja catedral. Então eu fiquei com um ponto de referência, eu sabia a avenida onde eu estava, né? Eu sabia aquele endereço. E eu acordei e eu falei, amor, eu encontrei o nosso apartamento num sonho e ele ficava em tal bairro. Só que era um bairro muito caro da cidade. A gente ficou assim, impossível a gente morar lá, porque o nosso orçamento na época era muito baixo, né? A gente vivia um aperto financeiro, o Rodolfo, enfim, precisou sair do trabalho, eu também, eu estava só com a bolsa do mestrado, então estava bem difícil a gente iniciar financeiramente a nossa família naquela época. E um dia, passando aqui pelo local, nós vimos que naquele endereço do meu sonho existia um prédio, né? Exato. E a gente falou com o corretor, o prédio ele era, o apartamento, tinha um apartamento vago, só que ele era cerca de R$500 acima do nosso orçamento para um aluguel. E a gente desanimou, mas não, já que sonhou, vamos rezar com isso. E nós rezamos com isso. 40 dias antes de nos casar. Pense no aperreio.
E foi algo muito interessante, porque Deus me dava a visualização da catedral e era como se a catedral daqui da cidade apontasse o caminho da nossa casa. E o meu incrédulo disse: Senhor, se essa visualização for sua, eu quero que você dê a mesma visualização para minha noiva. E fui pegar uma passagem, a passagem do Pentecostes, e quando eu terminei a passagem, aí minha esposa disse: confirmo porque o Senhor me dá uma visualização da catedral, assim, a mesma visualização. Aí veio uma passagem no Antigo Testamento que falava que o príncipe passaria pelo portão norte e nós encontraríamos eles. Quando traçamos uma linha norte e saindo da catedral, passou... A gente abriu o Google Maps, certo? A gente abriu o Google Maps, pegou o templo, traçou a linha norte e caiu em cima do condomínio. Então nós terminamos essa oração com algumas resoluções, entre elas falar com o corretor para ver se ele conseguia baixar o preço. Eu contei tudo isso. Moço, eu sou missionário, eu tive um sonho, Deus deu uma passagem. Foi uma cena engraçada, né? Mas que ele não conseguia baixar o preço do imóvel, né? Ele não era o proprietário. A gente partilhou com alguns padrinhos do nosso casamento, esse sonho e tudo. E um deles, que é meu primo, 2 dias depois mandou mensagens que tinha sido tocado por essa história e me daria de presente de casamento essa diferença pelo prazo de 1 ano, enquanto a gente não se organizasse. Nem precisou 1 ano, né? 1 mês depois de casamento, eu estava sendo chamado para uma seleção de professor de uma universidade federal, no dia de Santa Terezinha, exatamente 1 ano antes dela nascer. Então é esse testemunho que nós queremos dar para vocês, né? Que pela intercessão de São José, nós podemos começar a nossa vida, né, matrimonial, num ambiente assim, muito maior do que aquilo que a gente sonhava, né? A gente tinha um valor X na época, pensávamos em alugar um kitnet, né? E Deus nos apresentou um lugar que favorecia tudo. Favorecia nós termos filhos, favorecia a vivência da vocação, favorecia a vida comunitária. Se apeguem a São José, certo? São José é o nosso pai espiritual. E nesse ano de São José eu espero que vocês fiquem cada vez mais íntimos dele. Shalom, um abraço. Tá aí, gente, o testemunho Que belo testemunho, viu? do Rodolfo e da Larissa, lá de Natal, no Rio Grande do Norte. Leandro, Deus também te chamou a missão de ser pai, né? Esposo, pai de 5 filhos, esposo. No que é que São José te ajudou a descobrir os mistérios da tua missão aí? Fala pra gente. Uma das coisas que me marcam muito, né? E eu pude ver ressoar nessa carta do Papa, é essa dimensão de que São José é o pai da ternura. Pai na ternura, né? Um pai, ele precisa ser pai, não significa gerar um filho. Ser pai significa assumir algo que é próprio de Deus. E São José, como esse pai na ternura, né, como o Papa Francisco diz, e ele diz que Jesus viu a ternura de Deus em José. Então, qual é a experiência que eu tenho como pai e qual é a experiência que São José me ajuda, né, me dá esse exemplo? É que a relação de ternura e verdade. O Papa Francisco fala que o demônio pode até usar a verdade, mas para acusar. E a relação de ternura e verdade, somente essa relação pode transformar. E somente essa relação pode educar. E somente essa relação pode formar. Um homem é formado a partir, um homem, uma mulher, uma criança, um filho, ele é educado. Nós podemos dizer, se você quer saber se você está educando bem seus filhos, se pergunte se você tem agido com verdade e ternura. Se você tem, a partir das suas próprias fraquezas, conduzido com misericórdia, com verdade, porque sem a verdade nós não vamos para lugar nenhum, mas com a ternura. Quando, no pecado original, quando Adão e Eva pecam no paraíso, eles se escondem de Deus. E eles se escondem por quê? Porque uma das consequência do pecado original é a morte. Mas esse entendimento da morte, e que eu acho que é uma das consequências que mais feriu o coração do próprio Deus, é que morre no coração do homem a confiança na bondade de Deus. Não é que Adão e Eva passaram a desconfiar da existência de Deus. Eles passaram a desconfiar da bondade de Deus.
E qual é a experiência que São José tem? São José tem a experiência de ver aquela experiência que Adão e Eva tiveram de ouvir os passos, ter medo e se esconder. São José tem a experiência de acolher Deus, menino, chorando, pequeno, indefeso. Então, ser pai é isso. Eu acho que essa é a referência de São José para os pais. É entender que você e eu somos como São José. Deus se coloca nas nossas mãos através dos nossos filhos. Da mesma forma que Ele colocou o seu filho nas mãos de José. Deus coloca os seus filhos, que são filhos dele. Os seus filhos são primeiro filhos de Deus, nas suas mãos. Da mesma forma com que Ele se coloca nas suas mãos. Então ser pai não é gerar um filho. Ser pai não é só se arvorar de dar uma educação. Eu sou um educador. Ser pai é ternura e verdade. Entendendo que há um pai. O Papa fala, desse estar à sombra. Eu sou pai dos meus filhos, mas eu estou à sombra de Deus que é pai. José viveu isso intensamente, desde o início ele compreendeu, desde que foi anunciado a ele. E é esse o testemunho que ele nos dá como pais. Nós somos pais a partir da sombra de Deus que é pai. E Deus é verdade, Deus é ternura, Deus é misericórdia. Aí o testemunho do Leandro Fórmulo, susto, consagrado na comunidade Shalom. Se vocês entenderam que a recomendação para ler a carta apostólica Patris Corde do Papa Francisco já foi dada aqui várias vezes, a deixa, né? Mas o Antônio tem dicas também para a gente aí de leitura. Pois é, Diego. Tem dica de leitura da Livraria Shalom. Vou mostrar para você aqui, ó. José, referencial para o homem de hoje, que tem como objetivo tornar a figura de São José, que é o nosso modelo, é o nosso referencial mesmo, não só a história que você vai ver aqui, mas lugares sagrados, testemunhos e também indicação para você aqui, ó. Tem vários devocionais, tem novena, tem oração, tudo nesse livrinho aqui, José, referencial para o homem de hoje, que você encontra lá em livrariashalom.org. E é claro, com ele aqui no Fazendo Barulho, não tem como a gente falar de São José e Providência se nós não falarmos do livro O Segredo da Divina Providência, como administrar os seus bens segundo a lógica do Evangelho, que é de autoria de Maria Mir Nogueira e Leandro Fórmulo. Se o Leandro quiser falar um pouquinho sobre esse livro também, viu, Leandro? Esse livro e o outro você encontra lá em livrariashalom.org. Lembrando, a gente entrega para todo o Brasil, tá? É só você pedir e tem muita promoção rolando para você lá no nosso site. Esse site a gente vai deixar também lá no nosso canal do Telegram, porque tem promoção para você. E a gente vai de mais música com Isaías Luciano, hein? Daqui a pouco tem mais Fazendo Barulho. E nesse mês de São José é tempo de cantar a nossa esperança, depositada também nas mãos daquele que acolheu Jesus como pai de Jesus, pai adotivo de Jesus, aquele que acolheu Maria. Ah, São José, eu queria ser como tu. Eu queria cantar essa canção que nós gravamos na comunidade Shalom, um dos primeiros discos da comunidade Shalom. Já de disco de vinil faz tempo, mas essa canção ainda está valendo. São José, eu queria ser como tu, homem santo, homem de fé, que agradou a Deus. São José, tu obedeceste ao Pai e acolheste com precisão a mãe do Salvador. A São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. A São José, homem casto, homem fiel à tua
descia e em sua ordem vinha, tu cuidavas em cumprir. Ah, que firmeza de vontade, tu amavas na verdade, esquecendo-se de ti. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. São José, tu cuidastes do pequenino Deus, hoje em dia ele cresceu, vem cuidar de mim. Toma-me pelas mãos da tua oração e me entrega ao teu Jesus, quero amá-lo sim. Ah, São José, homem casto, homem fiel à tua pureza, eu quero ter pra agradar a Deus. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Vamos fazer barulho, vamos fazer barulho. Para você que chegou agora, o Fazendo Barulho está falando sobre São José. Não está só falando sobre São José, está sobre a proteção dele. E talvez você esteja ouvindo falar sobre o ano de São José, as devoções e toda a história que está acontecendo aqui, e você ser uma pessoa indiferente a São José, passar pela imagem dele ou nem ter nenhuma proximidade. A minha pergunta para o Leandro, Diego e Delny é: como fazer para não só ser devoto de São José, mas ser amigo de São José de verdade? O que eu posso fazer? Eu vou ser o último a falar, viu? Já entendeu, né, Leandro? Batata quente na tua mão. E aí, como fazer para se tornar devoto de São José? Superar a indiferença?
Neste tempo de hoje, a providência de Deus, que depois nós vamos falar um pouquinho sobre providência, eu apresentaria a todos vocês essa carta do Papa Francisco, carta apostólica Patris Corde. Para mim, ela tem sido muito esclarecedora, né? Um outro aspecto importante é meditar as passagens bíblicas, que inclusive na introdução dessa carta, ele apresenta, né, os momentos bíblicos, desde quando o anjo aparece a José, até a perda e o encontro do menino Jesus no templo, né? Então, a palavra de Deus, que a devoção a São José, ela partiu principalmente da palavra. A novena de São José, ela é muito importante, porque a novena, os termos usados, o que diz em cada dia, vai também nos fazendo conhecer mais da vida do santo e me relacionar com ele. Outro aspecto também que São José marca muito é esse abandono filial à sua intercessão. Então, a intercessão de São José diante das circunstâncias da vida, diante das situações da vida, diante daquilo que se apresenta na nossa vida, é pedir a intercessão dele. É muito bonito que quando o Espírito vai revelando a devoção a um santo, ele vai revelando, ele vai nos fazendo testemunhas. Para quê? Para que o povo, todo o povo de Deus também vá conhecendo a vida desse santo. Então, também você, à medida em que esse ano de São José vai ser muito marcante por testemunhos, as missas da quarta-feira, né? O próprio Papa Francisco apresenta as missas da quarta-feira como uma missa devota a São José. Toda quarta-feira tem uma missa devota a São José. A ladainha de São José, né? Então, a própria igreja, ela foi reconhecendo, entendendo, né? Entendendo esse mistério e foi revelando esse mistério ao povo através das suas devoções. Novena, ladainha, a missa, a palavra de Deus, né? Essas passagens bíblicas que narram São José, onde ele não diz uma palavra, mas são acontecimentos. Ele teve 4 sonhos, São José. O anjo falou com ele em 4 sonhos. Cada um deles é uma experiência que a palavra de Deus abre assim. À medida que você entra nesse mistério desse sonho, um deles, por exemplo, você vai criando uma intimidade, uma relação com ele impressionante. Você vai vendo que ele é um homem de ação, né? Deus ele dá um desígnio, Deus dá uma missão a São José, e São José desempenha agindo no silêncio, acolhendo os planos de Deus, com muita pobreza de coração. Inclusive, nós temos aqui São José dormindo. O Leandro falou que São José teve esses sonhos e Deus falava com ele por meio desses sonhos. E, com certeza, a nossa salvação também passou pela adesão de São José aos planos de Deus. E aqui nós temos essa imagem, muitas pessoas têm essa imagem em casa. E embaixo dela tem alguns papeizinhos, como vocês podem ver. Esse costume é do próprio Papa Francisco, que nos incentiva a colocar nossas intenções sob São José. O Papa Francisco diz que em momentos muito desafiantes da vida dele, o que ele faz é anotar aquele pedido, aquela intenção, colocar embaixo da imagem de São José e pede a intercessão dele para que São José possa se encarregar de ajudar, de interceder diante dessa situação. Acho que é uma prática concreta também, de você ter na sua casa esse costume de colocar embaixo de uma imagem de São José que você tem na sua casa, pedir essa intercessão. E eu lembrava também desses santos que a gente citou no início do programa, né? Ver o que os santos também dizem de São José na vida deles, da influência de São José. Teresinha tem, né? Teresa d'Ávila tem também. Muitos conteúdos que trazem essa importância de São José na vida deles, né? A expressão que o Papa Francisco usa é que ele coloca o papelzinho para que São José sonhe com aquela realidade, né? E tendo sonhado com aquela realidade, ele dará um direcionamento do próprio Deus para aquela situação. Então, assim, é uma devoção muito bonita que o Papa Francisco ajudou a popularizar, né, também, nessa história recente, e agora com a proclamação
do ano josefino também. Eu queria até saber, Leandro, não estava no script, mas como foi para você acolher, quando você soube essa notícia? O Papa declarar um ano a São José. Como foi para o seu coração? Foi uma grata surpresa, né? Uma grata surpresa. Assim, eu não saberia nem explicar em detalhes, mas tudo que é ligado, assim, né? Quando Jesus diz a Pedro, tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que ligares no céu será ligado na terra. Eu acho que a gente ainda não tem noção do que significa este ano consagrado a São José. Nós estamos vivendo um período, a humanidade está vivendo um período que eu acho que talvez gerações passadas viveram, né, de uma pandemia. Então essa porta que se abre no céu para nós, nesse tempo, um tempo chamado hoje, neste ano, nós, e eu acredito que vocês, cada um de nós, você, eu, todos nós não sabemos, nós não temos noção daquilo que Deus tem a realizar através disso que Ele inspirou, que ligasse no céu e que ligasse na terra. Essa comunhão dos santos que assume uma forma própria, uma maneira única, neste tempo chamado hoje, que é no tempo. Tem um início e tem um fim. Então, mergulhem nisso. Deixem-se visitar. Deixem que o Espírito vá gerando essa comunhão com São José. Ele tem uma proximidade, porque Jesus é o mediador. Jesus é a mediação. É Jesus quem faz essa mediação entre o homem e Deus. Na cruz, na sua ressurreição, com suas chagas gloriosas, é ali. É ali que nós somos apresentados a Deus. Mas há um mistério da comunhão dos santos, como cada um é único e cada um teve a sua vida, a sua forma própria, da mesma forma que São José esteve junto com Jesus nesta vida, da mesma forma ele está junto com Jesus no céu. E essa aproximação e este mistério de comunhão e essa porta que se abre, então neste contexto todo, a humanidade toda, conhecendo ou não, será visitada e agraciada. Por isso que a igreja proclama. Muita gente tem o costume de rezar a novena de São José. Alguns rezam no mês de março, né, a partir do dia 11, outros rezam todos os meses. Nós, como comunidade Shalom, rezamos, temos o costume de rezar todos os meses, a partir do dia 11 até o dia 19. E a comunidade Shalom ofereceu à igreja recentemente uma versão da novena, onde São José é invocado sobre vários títulos, né? O Pai adotivo de Jesus é invocado sobre vários títulos. Eu queria que o Leandro falasse um pouco sobre essa novena e esses títulos, né, que são colocados, cada um deles. Fala pra gente, Leandro. Vocês vão ter a oportunidade, né, de conhecê-la melhor, mas talvez nós pudéssemos falar de 2 ou 3 tópicos, né? O primeiro deles é São José, o grande instrumento da providência divina na família de Nazaré. O que é a providência divina, né? Essa pergunta que sempre me inquietou, E o catecismo ele dá 3 aspectos a respeito da divina providência. O primeiro deles, ele diz que a divina providência são as disposições pelas quais Deus conduz com sabedoria e amor as suas criaturas em vista de um fim último. Então, quando a gente mergulha neste entendimento, que é em vista de um fim último e é com sabedoria e amor, o nosso conceito de divina providência, ele sai de muitas vezes um entendimento raso, circunstancial e pontualmente necessário e abre para o céu, abre para a eternidade, abre para a salvação do povo de Deus. Então, quando nós
mergulhamos neste mistério, São José, o grande instrumento, isso é, aquele que Deus escolheu com sabedoria e amor, em vista de um fim último, e que é a salvação da humanidade, porque na família de Nazaré, que acolhe Jesus, Jesus é aquele que salva o seu povo, Jesus é aquele que revela o Pai. Então, já nesse primeiro dia, São José encontra um lugar impressionante nas nossas vidas. Por isso que uma novena, ela não é simplesmente a récita de algo que eu nem sei o que é que eu estou dizendo, como se fosse palavras mágicas. A novena, ela vai me dando a cada dia a graça de mergulhar neste mistério. E este mistério de São José, o grande instrumento da providência divina na família de Nazaré, já define quem ele é, já define o que é que eu devo pedir a ele, sabendo que tudo o que eu pedir é em vista de um fim último, porque a divina providência é em vista disso. E qual é o seu fim último? Qual é o meu fim último? O céu. Então, no primeiro dia é isso. Os outros dias, claro, mas vou citar aqui o quinto dia. São José, construtor de espaços sagrados. Você que está na sua casa, né, nós da comunidade também. Construir um espaço sagrado significa revelar. Um espaço sagrado é a revelação, é a expressão da beleza de Deus. As pessoas precisam conhecer a Deus a partir da beleza. Nós precisamos apresentar à humanidade uma expressão muito interessante. Esses tempos eu vi um testemunho de um grande evangelizador e ele, uma jovem procurou pela mediação da família e disse que não acreditava em Deus. E ele iniciou esse diálogo dizendo: de que Deus nós estamos falando? Quem é esse Deus que você não acredita? Então, revelar a beleza de Deus. O espaço sagrado, ele revela a beleza de Deus. O espaço sagrado é um lugar onde o homem se move. Se no pecado original o homem deu expulso pelo demônio, como tem uma leitura patrística muito bonita, né, do Sábado Santo, que diz que o demônio expulsou o homem do paraíso, o homem sai do lugar onde a relação com Deus era ontológica, vamos dizer, existencial. E o mesmo homem que saiu daquele espaço sagrado, deu as costas para Deus e para aquele lugar, é chamado a voltar para esse espaço sagrado e pela sua liberdade se relacionar com Deus. Então, construir um espaço sagrado significa construir neste tempo, nessa história, para essa sociedade e para as gerações futuras, aquilo que será no céu, novos céus. Então, construir um lugar sagrado significa construir um lugar para que o homem livremente volte em um lugar, se relacionar com Deus. Nós, da comunidade Shalom, Deus nos pediu que nós construíssemos uma igreja. E o título dessa igreja é a Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz. Nós estamos construindo ela desde o ano de 2013 em Aquiraz, que é onde é a sede do nosso governo geral. Por quê? Para que essa geração e as gerações futuras possam, ao entrar na Igreja do Ressuscitado, terem uma experiência com o carisma Shalom. Terem uma experiência com o ressuscitado que passou pela cruz. Um local que o Espírito atrai, as pessoas vêm em peregrinação e envia em missão. Nós ainda estamos construindo, estamos agora fazendo o forro, como vocês podem ver, estamos quase concluindo o forro da nave central, depois vamos construir o forro das capelas. Estamos também colocando as portas, que na imagem certamente vocês poderão ver. Cada porta é única, é uma porta que nós não fizemos, em cada porta será um santo. Para quê? Não para nos afastar.
A figura do santo, ela não é para nos afastar. Isso é, existe uma elite. Existe Deus, uma elite e eu, pobre. Não. O santo significa dizer, em breve nós nos encontraremos no céu. Porque eu vivi aquilo que você vive hoje. Por isso o testemunho dos santos. Eu sofri aquilo que você sofre hoje. Eu precisei me confessar, como você também se confessa hoje. E o santo nos diz, hoje eu estou no céu. Então essa dimensão é eles estão ali na porta dizendo, pode entrar, é aqui mesmo. Tem spoiler? Quantas portas? Quais são os santos? Santos ainda não. Ah. Mas as portas são 25 portas. 10 portas laterais do lado direito, 10 portas do lado esquerdo e 5 portas frontais. São portas muito grandes. E como está, essa igreja ela está num local muito ventilado, né? Então ela foi posicionada para receber a ventilação natural e não precisar ser climatizada. Como diz o Salmo, né? Entrai por suas portas, dando graças, em seus átrios, com hinos de louvor. Acho que é ter experiência do céu mesmo, né? Dessa beleza de Deus. E caso as pessoas que estejam em casa queiram também ajudar a comunidade Shalom a construir essa igreja, porque nós contamos com muitas doações, né? Sim. Da providência divina, Deus se utiliza para alcançar também e nos fazer construir. Como é que as pessoas podem ajudar? E por que ajudar? Por que ajudar a construir um espaço sagrado? E por que nós também da comunidade Shalom, com tantas necessidades, com tantos desafios, construímos esse lugar sagrado, estamos construindo, né? Primeiro que Deus foi agraciando ao longo do tempo e da história um povo para que ele, escolhido por Deus, construísse um lugar sagrado. Na história da construção de qualquer igreja, de qualquer capela, de qualquer santuário, se você estudar, se você chegar nas raízes, você vai encontrar um povo. Um povo que vivia uma determinada circunstância, uma determinada realidade e que foi escolhido por Deus para construir um lugar sagrado. É muito marcante na vida de José, e o Papa Francisco fala dessa quinto item que ele fala, ele diz que São José, pai com coragem criativa. São José não encontrou um lugar, ninguém abriu a porta para que o menino Jesus pudesse nascer. Isso marcou a história da humanidade. O homem foi marcado por essa experiência. E Deus dá uma oportunidade aos homens no tempo e na história de reescreverem a história, construindo um espaço sagrado e dando um lugar digno para que Jesus venha nascer. E a partir desse lugar, ele possa ser adorado pelos pastores, e aí o Papa Francisco apresenta os pastores como o povo escolhido, né, o povo de Israel, e possa vir ser adorado pelos magos, que são os pagãos. Então você, ao construir um espaço sagrado, eu ao construir um espaço sagrado, e nós construímos colocando a mão na massa para aqueles que Deus escolheu para estar mais à frente, mas também para aqueles que partilham os seus bens, significa uma oportunidade de, no tempo, na história, aquelas portas que foram fechadas por ocasião do nascimento do menino Jesus serem abertas, ser reconstruída. E se outrora não teve um lugar para que o menino Jesus viesse nascer, há agora um lugar para que o homem novo possa nascer. O espaço sagrado é o lugar da recriação. É o lugar onde o homem é recriado. Por isso, se Deus lhe chama, se Deus lhe inspira, se Deus lhe convida, partilhe os seus bens e nos ajude a levar a bom termo a construção desse espaço sagrado chamado a Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz. Mas não só a Igreja do Ressuscitado que passou pela cruz. Esse programa está sendo exibido no Brasil todo. Você talvez esteja vendo a sua paróquia sendo reformada, talvez uma capela que você conheça que precise ser reformada, uma igreja que precise ser construída. Não perca essa oportunidade e esse privilégio, porque nas portas do céu, todas as pessoas que de uma forma ou de outra
tiveram uma experiência nesse espaço sagrado, quando todas as verdades forem reveladas, elas irão positivamente reclamar a presença daqueles que construíram o lugar em que elas tiveram a sua experiência de recriação. Pois é, meu povo, vamos ajudar, vamos ser esses construtores do espaço sagrado, do espaço divino, onde muitos homens e mulheres terão experiência com o amor de Deus, através da sua vida, através da sua generosidade. Você que é de São Paulo, você que é do Sul, você que é de Brasília, vai estar ajudando a gente a construir essa igreja aqui no Ceará. E quantos jovens não terão essa experiência de ressurreição em suas vidas por meio da sua generosidade? Por isso, toda ajuda é válida, não importa o valor, porque Deus multiplica. Mas seja como São José, seja pobre de coração, dê o seu pouco, que Deus vai fazer, Deus vai realizar. Você pode ver aí na sua tela o site e você pode conhecer um pouco mais sobre a igreja, ver fotos, conhecer um pouco mais sobre este belíssimo trabalho que está sendo desenvolvido em Aquiraz, na sede do Governo Geral da Comunidade Católica Shalom. E no programa de hoje nós estamos sendo motivados a essa devoção ao nosso querido patrono São José. E o Delci, da Comunidade Católica Shalom, é quase meu irmão, né? Sou Del, né? Então o Delci, ele é da Comunidade Aliança, do Instituto Parresia, e vai estar falando um pouco aqui pra gente, nos motivando a essa devoção a São José. E aí, galera do Fazendo Barulho, tudo bem com vocês? Estamos no mês de março, na quaresma do ano de 2021. Uma quaresma que deve ser vivida na confiança, no consolo e na esperança. Mas antes de falar desse grande presente do Papa Francisco, eu vou recordar a um outro presente que foi deixado para toda a igreja. No ano de 1870, no dia 8 de dezembro, o Papa Beato Pio IX declarou São José como padroeiro da Igreja Católica. E, portanto, quando nós falamos que São José é patrono universal da Igreja, nós recordamos exatamente essa declaração feita por Pio IX. Decorridos 150 anos, o Papa Francisco, agora no dia 8 de dezembro de 2020, deixou-nos escrito uma carta apostólica muito importante, chamada Patris Corde, com o coração de Pai. E o objetivo dessa carta, nós lemos que que nós possamos nos aprofundar, conhecer mais, imitar as virtudes e a vida de São José. Então, nós sabemos que a comunhão dos santos é uma parte muito importante da nossa fé. E sendo uma parte importante da nossa fé, nós temos a Virgem Maria, né, que é a santa de maior importância na nossa fé, mas depois dela, o santo que os papas mais se dedicaram a pregar, a escrever em seu magistério, foi exatamente São José. São José é magnânimo. Santa Teresa d'Ávila diz que não há nada em sua vida que ela tenha pedido a São José que ela não tenha recebido. Ela dá esse testemunho em seus escritos e na própria carta apostólica tem um trecho falando sobre isso. Portanto, esse magistério dos papas que vão falar em São José como padroeiro da igreja, guardião do Redentor, quem disse, atribuiu esse título foi o próprio São João Paulo II, que na sua carta Redemptoris Custos, nós temos aí esse chamado a nos aprofundar durante todo este ano de 2021 na figura de São José. Em conhecer mais a sua vida, em rezarmos em Mateus 1 e 2 sobre os sonhos que São José recebeu, as provas interiores pelas quais ele passou, mas sempre obedecendo, com uma atitude obediente e firme. Então, eu sei que nós fazemos novenas, que nós rezamos pedindo a intervenção, a intercessão de São José. Eu sei que nós confiamos a divina, nos confiamos a sua intercessão para que a divina providência espiritual e material venha nos socorrer, mas é um ano de nos aprofundarmos mais na grandeza e no testemunho desse santo. Então ele tem uma grande importância na obra de santificação em nossas vidas, seja para você que é casado, casada, para você que é solteiro, solteira, para você que é sacerdote, nos aproximemos de José. Como diz a carta apostólica, ide a José. Essa frase é lá do Antigo Testamento, quando a família de José do Egito
foi procurar, foi ao Egito em busca de víveres, né, para escapar da fome, foi recebido pelo faraó, né, no caso Jacó, e o faraó disse: ide a José, procurai José. E esse ide a José dito lá no Antigo Testamento, hoje também é trazido para toda a igreja, quando o próprio Papa diz e a própria devoção popular sempre recordou: ide a José. Que possamos ir a São José e nos aprofundar no conhecimento dele e crescermos na obra de santificação que o Senhor tem para nós. São José é modelo de obediência, de fortaleza, de acolhimento, de ternura e que com sua vida demonstra que a felicidade consiste no dom de si mesmo. Esse Pai amoroso, esse Pai bondoso, conheçamos mais sobre ele e nos aprofundemos ao longo de todo esse ano. Deus abençoe. Shalom. Tá aí a palavra do nosso... A palavra? Palavra não, né? O cara deu uma aula. Nosso querido Delci Carvalho aí da comunidade Shalom, né? Falando sobre a Patriscorde, que nós citamos tantas vezes, e o Antônio já disse, vai colocar no grupo do Telegram do Família FZB. Se não entrou ainda, entra agora. Nós viemos de uma solenidade agora 19 ontem, ou quase antes de ontem, São José, esposo da Virgem Maria. No dia 1º de maio, nós celebraremos São José Operário, né? São 2 dias diferentes, mas esse segundo só para falar dessa questão de São José trabalhador. Essa realidade do trabalho está muito ligada a São José, né? E suas virtudes, né? Também masculinas, né? De homem, né? No que é que nós podemos aprender, né? A partir dessa imagem de São José Operário? O Papa Francisco, ele apresenta pai trabalhador, né, na carta. Então nós precisamos, desde o princípio, desde a criação, o homem é vocacionado ao trabalho, antes do pecado original, né? Quando Deus fala com Adão, ele o coloca no jardim para guardar e cultivar, antes do pecado original. Não, às vezes a gente associa o trabalho somente ao pós-pecado original. O homem é vocacionado ao trabalho antes do pecado original. Deus colocou Adão no paraíso e disse a ele que ele devia guardar e cultivar. Com o pecado original, o trabalho passa a sofrer as consequências do pecado. Mas é muito importante nós entendermos o que é trabalhar. A criação, ela sai em processo de caminhada das mãos do Criador. Ela sai em processo de caminhada em vista de uma perfeição última. Então, o homem é vocacionado a ser colaborador de Deus. Por isso que o trabalho, ele não pode ser visto como a visão cristã, a visão católica, a visão do evangelho do trabalho, é visto como um colaborador de Deus em vista do povo. Então é muito triste quando a gente escuta falar que um jovem está fazendo, no seu momento de discernimento, qual será a minha profissão, né? Vai fazer o Enem, a prova do Enem, ou então o vestibular, e ele começa a se perguntar qual a minha profissão. Qual é a pergunta evangélica sobre isso? Qual é a resposta evangélica sobre isso? A pergunta evangélica é: Senhor, Tu me criastes para quê? Por que eu fui criado? Porque todo homem tem uma vocação. Todo homem tem um motivo de existir. E ele tem uma missão própria que só ele vai poder realizar. E essa pergunta, Senhor, por que Tu me criastes? Para que Tu me criastes? Nessa dimensão profissional, se for uma pergunta disposta a ouvir uma resposta, Deus vai dizer qual é o melhor lugar e qual é a melhor forma que você vai poder servir à sociedade. E o que é uma pergunta não a partir do Evangelho? Significa: qual é a profissão que eu poderei ganhar mais?
Ou qual é a profissão que vai me dar mais tranquilidade e estabilidade? A pergunta pode ser uma pergunta como alguém que se vê como um dom, ou a pergunta pode ser como alguém que quer ter uma vida egoísta. Então São José, sendo aquele humilde artesão, humilde carpinteiro, que com o seu trabalho não é imune das circunstâncias. José ficou desempregado. Quando ele ficou desempregado? Quando o anjo apareceu para ele no meio da noite e disse: pegue o menino e a mãe do menino e fuja para o Egito. Ele não tinha uma filial do negócio dele no Egito. Ele não tinha onde trabalhar quando ele chegou no Egito. Então São José, a Sagrada Família, passaram pelas circunstâncias que as famílias de hoje passam. São José viveu o desafio de não ter um trabalho imediato. Ele chegou no Egito e ali ele começou a trabalhar, mas não foi no dia seguinte. Eu duvido que São José chegou e já arrumou emprego, ou chegou e já conseguiu começar a trabalhar, sendo ele autônomo e já produzir as suas coisas, usando uma linguagem bem concreta, né? Ele viveu essa dor, e o Papa Francisco fala que uma das maiores dores de uma família é um pai desempregado. Uma das maiores dores de uma sociedade é os seus jovens desempregados. Porque o homem é vocacionado não só a guardar e cultivar o jardim. Nós encontramos em São José esse guardar e cultivar, sem negá-lo, surge a figura do prover e proteger. E esse prover e proteger que eu e você e todos os homens e as mulheres também somos vocacionados, significa prover e proteger aquilo que de sagrado me é confiado. E o que é que de sagrado me é confiado? Uma família. O que é que de sagrado me é confiado? Os pobres. O que é que de sagrado me é confiado? A construção de espaços sagrados e a manutenção do culto divino. O que é que de sagrado me é confiado? A ação missionária. Então, o homem começa a perceber que o trabalho é um dom de si e que a remuneração, aquilo que ele justamente e honestamente recebe, também passa a ser um dom de si, para si e para os outros. Deus vai dando ao homem essa dignidade de ser colaborador. O homem que é causa segunda. São José é esse modelo. E se você, diante dessas circunstâncias, diante desses desafios, a partir do seu trabalho ou da ausência dele, ou da informalidade dele, não está conseguindo sustentar a sua família, não está conseguindo dar alimento aos seus filhos, um lugar para a sua família morar, peça a intercessão de São José. Peça a intercessão deste que está ao lado de Jesus no céu e que o próprio Espírito leva a sua oração. Vamos pedir neste dia, vamos pedir por todos os desempregados, por todos aqueles que não conseguem dar dignidade à sua família. Que hoje seja um dia decisivo neste ano de São José, na sua vida e na vida da sua família e de tantas famílias que sofrem neste tempo. E diante disso, está chegando a hora de nós elevarmos ao Senhor a nossa oração e clamarmos de Deus as suas graças. Nós nos ajoelharemos por você, junto com você aí de casa. Aqui nós temos as nossas intenções, colocamos as nossas intenções embaixo dessa imagem aqui de São José. E nós estaremos rezando também pelas suas intenções. Você pode enviar pelo direct do Instagram, ou você também pode ir lá na nossa postagem, onde nós colocamos a foto dessa imagem aqui de São José dormindo. E nós também estaremos rezando pelas intenções que vocês colocarem lá, tá certo? Nós somos uma família, vamos juntos interceder, suplicar por tantas pessoas que estão desempregadas, tantos jovens, pais de família que necessitam da intervenção de Deus. E nós queremos convidar você a, no próximo bloco, se unir a nós em intercessão na adoração ao Santíssimo Sacramento. E nesse tempo de pandemia, mais do que nunca é tempo de ter fé. Tenhamos esperança em Deus. Essa
doença vai passar. Entreguemos a Deus todas as nossas situações, todas as nossas dificuldades. Vai passar. Eu fiz essa canção no início da pandemia e eu quero cantar para você agora, para que você não perca a fé. Vai passar. É tempo de ter fé e cada coração precisa de esperança. Sabe, não tá fácil e cada um bem sabe aonde aperta o sapato. É fato, mas vai passar. Esse aperto vai passar. Nós vamos superar e a alegria vai voltar. Vai passar. Essa doença vai passar. Nós vamos superar e a alegria vai voltar. E se em casa é pra ficar, enquanto passo o nevoeiro eu vou me recolher. De nada vai adiantar se eu ganhar o mundo inteiro e minha vida eu perder. É muita coisa pra deixar, é dor, é perda a suportar, mas isso vai passar. Vai passar. O necessário Deus dará e a gente vai se ajudar. E tudo isso vai passar. Vai passar. Vai passar. Esse aperto vai passar. Nós vamos superar e a alegria vai voltar. Vai passar. Essa doença vai passar. Nós vamos superar e a alegria vai voltar. Vai passar. Essa doença vai passar. Nós vamos superar e a alegria vai voltar. Tenhamos fé em Deus, não estamos sós. Deus está conosco. Essa doença vai passar. Vamos fazer barulho!
fazer barulho, vamos fazer barulho. Ao longo do Fazendo Barulho de hoje, nós falamos sobre São José, a devoção a ele. São José também estará intercedendo por cada um de nós pelas nossas intenções. Estará intercedendo para que nós tenhamos uma experiência com o maior tesouro que ele possuía, que era o próprio Filho de Deus. E este Filho de Deus vem ao nosso encontro, vem ao seu encontro, onde você está agora. No hospital, na sua casa, onde você estiver, Jesus te ama e quer te encontrar. E se você pode, fique de joelhos neste momento e reze junto conosco. Nós vamos acolher Jesus no nosso meio, cantando. Vem, Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje quero receber. Sem a bênção do Senhor, não sei viver. Vem, Deixa Ele entrar na sua casa. Deixa Ele entrar no seu coração. O povo ao teu redor me faz lembrar a multidão lá no caminho a te esperar. Vem, ó Santo de Israel, passar também. Nesse lugar é o Rei, à nossa frente está. É feliz quem o adorar. É Jesus, o nosso mestre e rei. O nosso mestre e rei. Bem aqui, tão perto, se deixa encontrar. Diante do Rei dos Reis, diante do Rei dos todo Reis, joelho se dobrará. todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, se ajoelhe, meu irmão, na sua casa. Do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Diante do Rei dos Reis, todo joelho se dobrará. Se você pudesse ajoelhar agora, se ajoelhe. Se você não puder, não tem problema. O movimento físico dos seus joelhos é expressão do dobrar os joelhos do seu coração, do meu coração. Deixe Jesus entrar na sua casa. Deixe Jesus entrar na sua vida. Deixe Jesus entrar na sua história. Deixe Jesus entrar no seu coração. Agora Ele bate à porta. Só você pode abri-la. Com suas palavras, da maneira que você souber ou conseguir. Diga a Jesus que você abre a porta da sua casa, do seu coração, da sua história, da sua vida, do seu passado, do seu presente. Abra as portas para Jesus. Abra a porta para Jesus entrar. Ele está à porta e bate. Abra. Senhor Jesus, abre a porta da minha história. Abre a porta da história de cada um daqueles que te adoram neste momento. Abre a porta e entra. Entra, Senhor. Entra na minha história. Entra na história de cada um de nós.
entra na nossa história. Tu eras antes que eu fosse, e tu serás, e eu serei em ti. Visita a nossa história, visita a nossa história. Visita, Senhor, tantos lares. Visita, Senhor, tantas famílias. Este ano de São José, nós também vivemos o ano da família. E quantas famílias necessitam ser reconstruídas? Quantas famílias necessitam, Senhor, ser visitadas por Tua presença, restauradas na fé, no amor, no diálogo, no perdão. Quantas famílias agora não recorrem a Ti, como esta multidão que vai ao Teu encontro, gritando: Senhor, Tu és a nossa única esperança, nós precisamos de Ti. Senhor Jesus, Tu nasceste, cresceste, viveste no seio de uma família, na família de Nazaré, junto a José, junto a Nossa Senhora, aprendendo tantos valores, mesmo sendo Deus, se abaixou a tal ponto. E a família é este espaço sagrado, Senhor. A família é este lugar onde nós aprendemos a amar. Por isso vem sobre as mães de família, sobre os pais de família, sobre os filhos, reconstruir, Senhor, os laços, restabelecer. Eu te peço, Senhor, agora, pela intercessão do glorioso São José, eu te peço, Senhor Jesus, que visite os pais, cada pai. Visita a história de cada um destes pais, desde a sua infância, sua adolescência, sua juventude, as circunstâncias da sua história, as dores, os erros, as frustrações, as alegrias, o medo, o desemprego. Visita, Jesus, os pais, cada pai. Eu te peço, Senhor Jesus, que da mesma forma que tu corrias para casa e te lançavas nos braços de São José, quando tu eras criança, Jesus, tu corria para casa e se lançava nos braços dele. Eu te peço agora, Senhor, que tu dê essa experiência a cada pai e que se sintam abraçados por ti, Jesus. Que essa experiência que São José viveu tantas vezes na sua vida, de receber o seu abraço, Jesus, que cada pai agora, não depois, não amanhã, agora, recebam de ti. Abraça, Jesus, cada pai. Abraça, Jesus, cada pai. O Senhor, de uma forma especial, hoje, pela intercessão de São José, toca o coração de muitas pessoas que tinham medo dos planos de Deus, pessoas que questionavam os planos de Deus. O Senhor me fazia recordar da passagem do Evangelho, onde o anjo diz a José: não temas receber Maria por tua esposa. E esse não temas receber Maria por tua esposa hoje ecoa como um grande clamor do céu.
todos que tinham medo de dar os passos na direção de Deus, a todos que no seu íntimo travavam lutas, questionando a sobrenaturalidade do chamado divino, questionando a ação de Deus. Pela intercessão de São José, o Senhor vai derramando uma graça de voltar o coração para Ele, para a centralidade do seu mistério. Não mais questionar, não mais procurar respostas, mas buscar contemplar o mistério. Obrigado, Senhor, por todos aqueles que desistem dos planos de divórcio, de adultério, por todos os jovens que se sentiam tentados a abandonar sua vocação, a trilhar outros caminhos, por todas as mães que desistem do aborto. Muito obrigado, Senhor Jesus, porque por Tua graça somos reconduzidos para Ti, para os Teus caminhos, para o Teu querer. Muito obrigado, Senhor. Aprenda a confiar, aprenda a se abandonar, eu cuidarei de ti, eu cuidarei de ti. Aprenda a confiar, aprenda a se abandonar, eu cuidarei de ti, eu cuidarei de ti. De uma forma especial também o Senhor vai dando a graça a muitos de abandonar o pecado. Também pela intercessão de São José, que ouviu a voz do anjo que dizia: foge para o Egito, porque Herodes procura o menino para matá-lo. E o Senhor vai dando a graça de nós compreendermos tudo o que nós precisamos fazer para não perder a graça que Deus já nos deu. Quais são as decisões que nós devemos tomar? Para onde devemos fugir? Para que a graça de Deus, o dom de Deus não morra, não seja ameaçado. São companhias, amizades indevidas, são lugares, sites, perfis que frequentamos. Hoje o Senhor nos dá a graça de tomar o caminho de volta para Ele, de fugir das ocasiões que nos levam às quedas, de fugir das ocasiões que nos fazem romper a amizade com Jesus. Tome posse dessa graça. Peça a Deus: Senhor, eu quero ser Teu, eu quero ser Teu amigo. Peça a Deus a graça de retornar para Ele. Peça a Deus a graça de preservar o dom, de preservar a graça da castidade,
da pobreza, principalmente a castidade tão combatida pela nossa sociedade. A graça de prontamente fazer o que deve ser feito para que este menino que nós devemos proteger, essa presença divina, a graça, o dom de Deus não seja perdido, não seja desperdiçado. Jesus, quero te pedir, Senhor, nesse momento, especialmente pelos homens que acompanham esta adoração. Senhor, Tu sabes e nós sabemos o quanto precisamos de homens como São José, pais aos moldes de São José, homens solteiros, celibatários, sacerdotes, jovens aos moldes de São José. Por isso eu te peço, Jesus, que agora, através desta adoração, Tu concedas, Senhor, especialmente aos homens, as graças e as virtudes que Tu destes ao Teu Pai adotivo na terra, São José. Concede, Jesus, a força, a coragem de fazer a Tua vontade acima de tudo. Concede, Jesus, aquela intimidade que é capaz de Te escutar como Tu queres falar, em sonhos, nas profecias, na Tua palavra, nos acontecimentos da vida. Dá, Senhor, a responsabilidade sobre o que é confiado. Dá, Senhor, a pureza de coração. Dá, Senhor, o que a humanidade precisa encontrar nos homens de Deus, nos homens que testemunham, Senhor, o Teu amor. Concede, Senhor, esta graça e alcança todos os Teus filhos, que agora, Senhor, Te suplicam de joelhos a Tua graça e a Tua misericórdia. Jesus, revela-nos o Pai. Jesus, nós Te pedimos, revela a ternura do Pai. Nós não mudaremos de vida a partir das nossas forças. Nós não mudaremos de vida a partir do entendimento do certo e do errado. Mas mudaremos de vida quando experimentarmos o abraço misericordioso do Pai. Jesus, misericórdia, revela-nos o Pai. Jesus, Deus de misericórdia, revela-nos o Pai. Dê a cada um nesta noite a esperança no céu. Dê a cada um nessa noite a experiência que teremos às portas do céu, aonde Te encontraremos, Jesus, como mediador, aonde não veremos os nossos pecados, mas as Tuas chagas gloriosas, a justiça alcançada na cruz, a misericórdia, o justo que faz o homem justo. Jesus, revela-nos a ternura do Pai.
cantando essa música, vamos deixar que o Espírito gere ainda mais confiança na misericórdia do Pai. José era testemunha. Jesus conheceu a ternura de Deus em José. Jesus, dai-nos a graça de nessa noite, diante de Ti, experimentarmos a ternura do Pai. Cantemos. Viver de amor é dar sem medida, sem aqui na terra salário reclamar. Sim, eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Viver de amor é banir todo temor. Viver de amor é banir todo temor Das lembranças do passado. das lembranças do passado. De minhas culpas, vestígio algum eu vejo. De minhas culpas, vestígio algum eu vejo. Num só instante o amor tudo queimou. Viver de amor é banir todo temor. Viver de amor é banir todo temor Das lembranças do passado. lembranças do passado. De minhas culpas, vestígio algum eu vejo. De minhas culpas, vestígio algum eu vejo. Num só instante o amor tudo queimou. Num só instante o amor tudo queimou. Viver de amor é banir todo o temor. Viver de amor é banir todo temor Das lembranças do passado. das lembranças do passado. De minhas culpas, vestígio algum eu vejo. De minhas culpas, vestígio algum eu vejo. Num só instante o amor tudo queimou. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor. Chama divina, chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. é no teu fogo que eu canto alegremente. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor. Deixe-se visitar pela misericórdia de Jesus. Deixe-se visitar pela ternura do Pai. De minhas culpas, vestígio algum eu vejo. Num só instante, o amor tudo queimou. Deixe-se visitar. Deixe-se consolar. Deixe que o amor de Deus lhe constranja. O amor que não exige nada em troca. Gratuito, eterno. Deixe a ternura do Pai. Deixe-se visitar pelo amor. Deixe-se visitar pelo amor.
e recebamos a bênção do Santíssimo. Tão sublime sacramento, adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Venha a fé por suplemento, os sentidos completa. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Ao Espírito exaltemos, na Trindade eterno amor. Ao Deus uno e trino demos alegria do louvor. Amém. Amém. Do céu lhes destes o pão, Que contém todo sabor. oremos. Senhor, que neste admirável sacramento nos deixastes o memorial de vossa paixão, concedei-nos a graça de venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos experimentar sempre em nós os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua Santa e Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção.
Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o Santo Padre, o Papa, sobre o nosso bispo, sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos de vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a comunidade católica Shalom, cada um de nós em particular e todas as pessoas por quem somos obrigados a orar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor. Chama divina, ó doce fornalha, em teu ardor eu me fixo. É no teu fogo que eu canto alegremente, vivo de amor. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos. Ó Virgem gloriosa e bendita. Amém. E para encerrar este momento de oração de graça, nós queremos recorrer à intercessão de São José. Por isso nós vamos rezar juntos esta oração de consagração a ele. Ó glorioso São José, a quem foi dado o poder de tornar possível as coisas humanamente impossíveis, vinde em nosso auxílio nas dificuldades em que nos achamos. Tomai sob vossa proteção a causa importante que vos confiamos, para que tenha uma solução favorável. Ó Pai muito amado, em vós depositamos toda a nossa confiança, que ninguém possa jamais dizer que vos invocamos em vão. Já que tudo podeis, junto a Jesus e Maria, mostrai-nos que vossa bondade é igual ao vosso poder.
São José, a quem Deus confiou o cuidado da mais santa família que jamais houve, sede, nós vos pedimos, o Pai e protetor da nossa, impetrai-nos a graça de vivermos e morrermos no amor de Jesus e Maria. São José, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós e providenciai. Bendito seja Deus. O que é que nós temos a dizer? Você tem alguma palavra a dizer ao final desse programa, Diego? Só duas. Só duas. Agora vai. Agora vai, E Antônio. agora é o seguinte, é para você ir lá no nosso @Fazendo Barulho no Instagram e partilhar com a gente como foi esse programa para você. Pode mandar pelo direct, pode comentar na foto que a gente vai ficar de olho. Quero chamar o Leandro aqui para agradecer a presença dele no Fazendo Barulho de hoje. Abrilhantar. Leandro, muito bom ouvir o seu testemunho, edificante também a profundidade com que você falou de São José, com muito amor. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, eu peço a Deus que vocês possam crescer cada vez mais nessa experiência com São José. Acho que o grande objetivo nosso nessa noite foi testemunhar a vida desse santo e peço que o Espírito Santo gere em cada um de vocês essa comunhão dos santos e que a partir deste momento, deste dia histórico, né? Porque nós estamos num ano histórico, você cresça na amizade com São José e saiba que um dia ele estará de braços abertos, lhe esperando no céu. Shalom, Deus abençoe. Olha, quem ficou com vontade de encontrar São José no céu agora, grita eu. Comenta lá, eu. A gente quer agradecer também, já que nós estamos agradecendo ao Padre Franco Galdino, que esteve conosco também no momento de adoração ao Santíssimo Sacramento. Isaías Luciano, muito obrigada. E lembrando que lá no nosso canal Família FZB do Telegram tem todos os conteúdos do programa de hoje disponíveis para você. E a gente volta próximo sábado, 11 da noite, aqui na Rede Vida de Televisão. Deus abençoe. Shalom. Valeu, meu povo. Shalom.